na madrugada da segunda-feira, a família do médico onde ela teria ido se consultar, era o Fará, Jorge Fará, estava presente na delegacia, no 13º Distrito, na Casa Verde, dando a notícia de que o tio dessa senhora que estava lá fazendo a denúncia, né, a informação, ele teria informado que na sexta-feira ele teria feito uma besteira, acabou surtando e matou a Maria do Carmo. Diante dos fatos, fui acionado nesse momento pela minha delegada de plantão e eu me dirigi até o local para saber realmente o que estava ocorrendo. Ela foi removida para o Instituto Médico Legal da Teodoro Sampaio, né? Equipe Centro, e em razão da situação, né? Da especificidade do caso, pediram o meu comparecimento. Nós tínhamos algumas informações já, porque as informações elas são passadas pelo sistema eletrônico, né? Que era um caso de homicídio com espostejamento, né? Quer dizer, o corpo tinha sido mutilado, tinha sido fragmentado, né? E justamente junto com a perícia que já tinha sido chamada, nós nos dirigimos até o prédio, a garagem, onde estava o veículo desse médico, e no porta-malas desse veículo encontrava-se 6 sacos de lixo, aqueles sacos pretos de lixo, com os restos mortais de Maria do Carmo. No primeiro momento, eu realmente constatei que era um corpo, ele estava fragmentado, né? A primeira providência é verificar se todas as partes estão presentes ou não. Elas estavam todas presentes, os membros superiores, os inferiores, crânio, tórax, abdômen. Então foi uma cena muito chocante e ali iniciou o trabalho da Polícia Judiciária. Primeiro para identificar de quem seria realmente se era de Maria do Carmo, né? Haveria necessidade de ser transportado para o ML para que fizesse aquela junção toda do corpo, e ver se realmente estava alguma parte que não estava ali presente, alguma coisa que não estava, foi descartado em outro lugar. Então esse começou o nosso trabalho e principalmente tentar localizar o médico, né, para que se fizesse justiça. Já paralelo a isso, na delegacia, eu determinei ao meu investigador-chefe que fosse até essa determinada clínica, a clínica na Granja Julieta. Então nós já tínhamos conhecimento lá de outras pessoas importantes da sociedade que, quando cometia, às vezes, algum fato desabonador, lá procurava a clínica para se internar, até que desse uma pairada na sociedade, na imprensa e tal, para que esfriasse o caso. Então, já era de nosso conhecimento. E veio à nossa mente essa clínica, determinou o investigador foi até o local. E após 20 minutos, ele realmente me informou que o Fará estava internado nessa clínica. De pronto, determinei, então, que ele permanecesse lá, fazendo a escolta dele, porque ele estaria, a partir daquele momento, estaria preso, e nós iríamos providenciar, então, o auto de prisão em flagrante, o que realmente foi o que aconteceu. Fará, Jorge Fará, ele é um cidadão, ele tem uma ascendência libanesa, é uma pessoa dentro da comunidade de Santana, que ele trabalhava em alguns hospitais na Zona Norte. Até esse dia não tinha nada que eu desabonasse, que tivesse algum fato relevante, né? Envolvido com crime, envolvido com policiais. Então, era um médico que consultava em sua clínica, a gente praticamente não sabe o que o médico faz dentro do seu consultório. Mas, aparentemente, naquela data, tinha uma vida normal. Conhecia a pessoa da banca de jornal, o flanelinha da rua, então ele tinha aquele contato ali e era vamos dizer assim, o máximo contato que ele tinha era esse daí. Ele não tinha muito amigos, essa coisa, nós não conseguimos, ou era profissional ou era familiar. A especialidade dele era psiquiatra. Então, ele trabalhava, era nesse campo. Mas o que, depois dos fatos, nós viemos apurar, é que realmente ele era um clínico geral nos hospitais que ele servia
E na clínica dele estava fazendo algumas cirurgias plásticas. Ele simplesmente, o que a gente deu para perceber lá, muitos frascos de dormonide. Então o risco era muito grande. Cirurgia com dormonide, só dormonide, não. Porque o dormonide, ele dá amnésia, que é não lembrar de que acontece, tira a ansiedade, né, e dá uma sedação, mas ele não produz analgesia, tá certo? Ele não produz analgesia, portanto, você não consegue fazer nenhum procedimento que seja doloroso. Essas cirurgias plásticas, você imagina uma pessoa que não está capacitada para isso, o dano, a lesão gravíssima que ele pode provocar na vítima e, inclusive, a morte, como a gente tem conhecimento. Era uma clínica que não tinha o aparelhamento necessário, né, o mínimo necessário para que ele pudesse fazer essa cirurgia. Usar o medicamento desse tipo em local onde você não está, o local não está preparado para isso, é uma infringência ética. Então, ele pode ser penalizado eticamente. Existem algumas normas emitidas tanto pelo Ministério da Saúde como pela Secretaria de Saúde que regulamentam os locais onde se pode fazer cirurgia, tá certo? Então, não se pode fazer cirurgia com anestesia geral ou com anestesia regional extensa em consultórios. Então ele simplesmente fazia o paciente dormir e ali ele praticava a sua cirurgia. Quer dizer, sem um anestesista próximo, sem algum auxiliar para ele. E é proibido qualquer médico fazer a sedação do paciente e fazer o procedimento. Ou seja, eu posso fazer a sedação, mas eu não posso fazer o procedimento. Só é que o problema é que como veio essa coisa das mulheres quererem fazer muita cirurgia plástica, né, que estava muito na moda, essa coisa toda, e o preço alto, ele fazia quase de graça. Então ele tinha, a sua clientela era sempre de pessoas muito carentes. Tivemos até um conhecimento de que ele fez a cirurgia na esposa de um rapaz que era um flanelinha de rua lá, que era um guardador de carros. Então, uma pessoa dessa, logicamente, não tem condições de fazer uma cirurgia dessa particular. Só que ele deixava muitas lesões nas vítimas. Após esse fato, inclusive, da descoberta desse crime, foi instaurado outros inquéritos para apurar lesões graves em outras vítimas. Você não consegue fazer uma cirurgia usando só dormonide com um paciente sentindo dor, porque ele não tira dor. Se ele estiver profundamente sedado com dormonide, ele vai ter alteração da pressão arterial, vai ter taquicardia, vai ter uma série de detalhes. Então, o dormonide serve sim para você sedar o paciente, fazer uma anestesia local e depois fazer a cirurgia. E essas cirurgias, para você ter uma ideia, eram necrosadas. O local que ele fazia o trabalho, às vezes uma cirurgia de seio, ou então tirar um excesso no estômago, na barriga, acabava necrosando. E esse, acredito eu, e acredito a polícia toda que trabalhou nesse caso, que foi o grande motivo da morte da vítima Maria do Carmo.